Espero que esteja tudo bem, tudo tranquilo e que vocês estejam atentos e atentas, preparados e preparadas, porque hoje é um dia para vocês se encontrarem, é o dia de vocês se localizarem, de se orientarem. Por quê? Hoje nós vamos falar sobre mapas, sobre cartas, mas sob uma perspectiva histórica, ou seja, nós vamos pensar um pouco sobre esta nossa necessidade de não apenas se localizar, mas também se lembrar das coisas, no caso, se lembrar dos lugares, ter referências que nós possamos resgatar, uma vez que o nosso cérebro, vocês sabem muito bem, ele tem um sério defeito, ele não consegue sempre lembrar das coisas. E por isso os mapas são registros importantíssimos, mapas e cartas. E essa necessidade de se orientar, de reconhecer caminhos e lugares, ela começa não apenas com a necessidade de saber onde estão as coisas, mas também de poder fazer essa lembrança, esse resgate, primeiramente usando algumas referências, alguns elementos. A luz do sol, como uma boa referência, uma vez que todos os dias temos este privilégio de poder observar a luz do sol. Claro que nos dias nublados isso não é possível, mas você sabe que ele está lá, sempre está lá para te orientar. Assim como a lua, que vai mudando as suas formas, aliás, a posição do sol, da lua, das estrelas, serviram durante muito tempo e ainda servem de referência para você conseguir se orientar e se localizar. Assim como formas da paisagem, por exemplo, saber onde está uma montanha com um determinado formato, talvez um morro, talvez até uma árvore centenária, por exemplo. Nós vamos criando sistemas de referência para que nós possamos nos localizar e lembrar que nós já estivemos ali ou que precisamos ir ali por algum motivo. Então, estas referências foram muito importantes. Além dessas referências, vocês sabem, a nossa memória ela costuma falhar, principalmente nos momentos mais importantes. Então, por isso é importante criar registros. E estes registros vão ser também os primórdios da cartografia. Por exemplo, esta imagem que vocês estão vendo agora, cheia de uns desenhos, com umas formas que para nós, a não ser que você desenhe muito bem, né? Para quem desenha muito bem, essas formas são até meio simplificadas, mas para mim isso é bastante avançado. Então, são formas criadas, né, de animais e algumas outras formas de uma caverna, na região da Serra da Capivara, lá no Piauí, um parque arqueológico, aliás, né? Foi transformado até em parque nacional, registros que têm aí aproximadamente 60 mil anos, segundo algumas datações. Ou seja, muito antes da escrita, nós já nos preocupávamos com a necessidade de registrar as coisas e, claro, exprimir as nossas ideias e os nossos pensamentos, talvez até como uma manifestação artística. Então percebam que essa preocupação é bastante antiga, né? Descrever os lugares, as paisagens e os significados daquilo que se observava. Depois nós temos aí também uma outra belíssima inscrição numa caverna, um conjunto de imagens da região de Chauvet, na França, que também é bastante conhecida, até se fez um documentário, A Caverna dos Sonhos Perdidos, né? Um documentário bastante famoso sobre os desenhos, né, de altíssima qualidade e técnica para a época, né? Estamos falando aí de desenhos que têm mais ou menos 30 mil anos, né? Descrevendo animais, descrevendo elementos da paisagem, ou seja, mais uma forma de registro que já vai se tentando fazer muito antes da escrita, com essa nossa preocupação de se orientar, de se localizar e, claro, termos o registro da passagem desses lugares. Depois nós temos aí a imagem do Stonehenge, ó, bonito, né? Stonehenge, no Reino Unido, também um conjunto de rochas que foram sendo posicionadas, né, com finalidades possivelmente ligadas à agricultura, à astronomia e alguns estudiosos até falam de funções ligadas à religião. Então, também aí estamos falando de algo associado à necessidade de saber, por exemplo, aí, muito possivelmente por conta da disposição dos objetos do Stonehenge, períodos para colheita, períodos ligados a divindades, etc, etc. Então, também aí, associada ao registro do espaço, também o registro da passagem do tempo, no sentido das estações do ano, entre outras coisas. Então, percebam que também já existe uma preocupação antiga. Depois disso, nós temos uma outra imagem de um elemento que nós chamamos de geoglifo ou geóglifo.
né, que são inscrições marcadas no solo e que podem ser vistas a uma grande distância quando você sobrevoa esse espaço, né? Por exemplo, este geoglifo ou geóglifo tem mais ou menos 2.000 anos e foi encontrado no estado do Acre. Aliás, vários como esse aqui, no caso esse aqui fica na região de Chapuri, na cidade do Acre, e existem várias delas, não só nessa região do Brasil, mas em alguns países vizinhos aqui da América do Sul. Então, são maneiras de também fazer algum tipo de registro e muito possivelmente, pelo que os estudos vão indicando, teriam funções ligadas à posição das estrelas, a elementos astronômicos ligados à passagem das estações do ano, que aí vão ajudar, por exemplo, na colheita, etc, etc, né? Até questões religiosas estão nesse meio. Então percebam que também é uma forma bastante avançada, uma vez que talvez vocês não saibam, mas se não sabem deveriam saber que não havia aviões nessa época. Então, possivelmente, aviões não sobrevoavam Acre. Então, percebam que se faz o registro desse tipo de elemento, mesmo não tendo domínio, por exemplo, do voo, ou da capacidade de enxergar as coisas do alto, né? Mas já se tinha essa noção. Então, esse é um outro exemplo de um registro importante. Depois nós temos aí uma inscrição, um conjunto de inscrições talhados sobre uma rocha, que seria aí uma espécie de mapa da região babilônica, da Babilônia, uma área da Mesopotâmia, que vocês já devem ter ouvido falar em história, ali no Oriente Médio, entre os rios Tigre e Eufrates, né, onde hoje nós temos algumas regiões ali, alguns países, como o Irã, como o Iraque, que até uma região considerada como berço da civilização ocidental, uma vez que práticas de agricultura, de pecuária e a construção de áreas semelhantes ao que nós consideramos como cidades foram sendo estabelecidas há mais de 10.000 anos, pelo menos. Então, esta inscrição tem grande significado do século V a.C., né? Feita também com uma escrita, um método de protoescrita chamada de cuneiforme, né? Talhado sobre a rocha. Então percebam que também já existe essa preocupação, né? Claro, também associada aos avanços nos estudos de astronomia, nas observações sobre a passagem das estações do ano, da luz do sol, das fases da lua, que permitem esse tipo de registro, né? Numa sociedade aí que já tem esta preocupação em registrar esses dados. Depois nós temos aqui uma imagem que seria a do cálculo da circunferência terrestre, né, promovida por um camarada chamado Eratóstenes, né, um grego, um filósofo grego, filósofo, geógrafo. Claro que os estudiosos assumiam várias funções nesta fase da história, e ele começou a observar, por exemplo, a trajetória dos raios solares, raios paralelos, atingindo o solo na região de Alexandria, onde ele estava, né, e a partir de alguns cálculos ele conseguiu determinar, por exemplo, a esfericidade da Terra, ou seja, através desses cálculos dizer que a Terra se comporta de uma maneira semelhante a uma esfera, teria um formato semelhante ao de uma esfera. E realmente, quando ele fez esses cálculos, ficou muito próximo do valor que nós temos hoje. Então, isso é importante porque aqui você vai começar a ter uma preocupação matemática com a cartografia. E depois aí nós estamos vendo um outro mapa de um senhor chamado Anaxímandro, que também é um dos gregos que vai se preocupar com a cartografia e vai tentar talhar aí, claro que esse aqui é uma representação do que teria sido original, que já não existe mais, claro, né? Mas seria uma aproximação do que seria o mundo na visão dos gregos, né? Então vocês percebam que a América não está aparecendo, partes da Ásia não aparecem. Então por quê? Porque aquele era o mundo conhecido pelos gregos na visão de Anaxímandro. Depois nós temos aí um outro modelo de um camarada chamado Ptolomeu. Claro que esta aqui também é uma reprodução que foi feita bem depois da sua existência. Já no final da Idade Média se faz o desenho do mapa original, do que seria o mapa original segundo Ptolomeu, né? E esta contribuição aqui vai ser útil para a criação de uma coisa chamada Atlas, porque se cria uma coleção de documentos cartográficos e instruções para se construir mapas e cartas que vão dar origem ao que nós conhecemos hoje como Atlas. Vocês muitas vezes usam Atlas, então começa a ver de uma maneira mais sistemática essa ideia. E depois aqui um outro mapa chamado de mapa TO,
orbis terrarum. Né? O que é isso, professor? É uma técnica, né, que vai ser usada na Idade Média, principalmente, para fazer a descrição do que os europeus, por exemplo, conheciam. Né? Então, vocês vão ver a Europa, a África e uma parte da Ásia. Percebam, né, que o mapa vai resumir-se a um objeto arredondado, né? Não necessariamente associando isso ao fato da Terra ser uma esfera, né, mas associado ao fato de que este era o conhecimento de mundo que os europeus tinham. E depois aí nós temos um modelo de cartas chamadas de cartas Portulano, né, que aliás vão incorporar neste método elementos de triangulação, elementos geométricos que vão admitir uma maior precisão às distâncias, ao tamanho das regiões. Então isso é importante porque a cartografia vai ganhando elementos de precisão, elementos de técnicas ligadas a avanços na matemática, na astronomia, né, e nos elementos de localização. Né? Pouco tempo depois você tem o surgimento, por exemplo, da bússola, do astrolábio. Então vamos mostrar aí uma imagem da bússola. Talvez vocês não conheçam a bússola, um instrumento usado para se conseguir localizar a partir das propriedades magnéticas do planeta Terra. Então a agulha costuma apontar para o norte geográfico. Depois uma outra imagem que vocês vão ver agora, de um elemento chamado de astrolábio. O astrolábio também usado nas navegações, assim como outro instrumento chamado sextante, né? Instrumentos ligados aí à precisão cartográfica, né? Porque eles vão conseguir fornecer informações sobre distâncias, sobre a angulação entre a área da superfície onde você está e uma estrela próxima que serve de referência. As estrelas também servem de referência para o cálculo astronômico, enfim. E isso vai dar origem, por exemplo, a mapas um pouco mais modernos, como, por exemplo, este mapa na projeção de Mercator, que talvez vocês não conheçam muito bem, né? Mas é uma das projeções que começam a ser utilizadas após as grandes navegações. E agora, a incorporação de mais alguns outros elementos, porque isso vai ter a ver com o avanço da ciência nos séculos 17, 18 e 19, que vão incorporar sistemas de projeções, coordenadas geográficas, escalas e com cada vez mais precisão geodésica, precisão matemática, que vão dar origem, por exemplo, a um mapa deste tipo, né? Com elementos ligados a esta precisão, até porque hoje usamos até mesmo sistemas de posicionamento global por satélite, como o famoso sistema GPS, como o GLONASS, desenvolvido pelos russos, o Galileu, desenvolvido pelos europeus, né, que permitem esses cálculos das posições exatas das coisas no planeta Terra. Né? E também aí um outro mapa mais moderno, também ligado a essa precisão cartográfica, tá bom? Com isso, nós falamos bastante a respeito desse histórico, da necessidade das pessoas se localizarem e, mais do que isso, registrarem a passagem pelos lugares. O homem, o ser humano, ele foi desbravando os lugares, foi desbravando o planeta e, ainda assim, foi registrando, foi colocando em mapas e cartas, de modo que hoje nós temos basicamente todo o planeta mapeado, cartografado e hoje usamos até recursos avançados como imagens de satélite que permitem que o ser humano consiga se localizar em qualquer ponto da superfície. Então, se você se sente perdido, se você se sente às vezes fora do lugar, não se preocupe. Sempre tem alguém acima das suas cabeças para se orientá-los, para conseguir localizá-los. Não estou falando de Deus, não estou falando de deuses, enfim, estou falando de sistemas de posicionamento por satélite, estou falando da bússola, mas eles também podem te orientar, os deuses também podem estar com você se assim quiser, tá bom? Com isso, nós encerramos mais esta aula. Espero que vocês tenham acompanhado, espero que vocês tenham apreciado e gostado, e claro, espero que vocês continuem se orientando, tá bom? Abraços a todos e nos vemos numa próxima. Até mais! E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo, tudo sossegado e que vocês, obviamente, estejam orientados e atentos, até porque nós vamos falar hoje sobre um assunto que tem tudo a ver com orientação, com o se localizar, que são representações cartográficas, ou seja, vamos falar um pouquinho sobre as técnicas, sobre os métodos
para se confeccionar, para se construir documentos que vão descrever fenômenos espaciais, sejam eles fenômenos geográficos, fenômenos geofísicos, fenômenos sociais, até porque outras áreas do conhecimento também se utilizam de documentos cartográficos, mapas e cartas, tá bom? Mas para isso, é claro, eu preciso dizer para vocês o seguinte, que mapas e cartas são coisas diferentes. Quando eu estou falando de mapas, eu estou lidando com documentos que geralmente vão descrever fenômenos de escalas, de âmbito planetário, de âmbito nacional, né? Então de âmbito aí da ordem de 1 para alguns milhões, por exemplo. Então um mapa mundi pode ter uma escala de 1 para 60 milhões, 1 para 80 milhões, ou seja, estou falando de escalas pequenas. Embora o número possa ser grande, o fato é que eu tive que reduzir muitas vezes para aquele objeto ficar pequeno e caber, por exemplo, numa tela, numa folha de papel. A redução é muito maior. Então, por isso, estão associados a escalas pequenas e para isso eu vou mostrar duas imagens. A primeira delas, a do mapa mundi, é um mapa tipicamente considerado como mapa por ser justamente de uma escala menor, né, uma escala pequena. E em seguida já uma outra imagem de um mapa temático do Brasil, que também aí está numa escala significativa, da ordem de 1 para alguns milhões, justamente porque também é um dos critérios que costuma se atribuir para se diferenciar mapas e cartas, além do que algumas fontes também nos informam que os mapas têm também como uma característica não ser associado a um conjunto muito extenso de temas, o que vai diferenciar de um outro tipo de abordagem, que é o das cartas, que podem ter aí escalas grandes ou médias, ou seja, de âmbito mais regional, de âmbito mais local, embora números como 1 para 50 mil, 1 para 100 mil, 1 para 20 mil pareçam menores do que 1 para alguns milhões, a redução é muito menor. Então você tem mais detalhes de uma região, mais detalhes de um terreno. Por isso, a escala é considerada maior, porque o detalhe é maior. E para isso, vou mostrar duas informações para vocês. Uma delas, uma carta geotécnica. E vocês já vão perceber que numa carta geotécnica você tem informações ligadas a vários aspectos, que estão inclusive na legenda. E depois aí uma outra imagem aí de um mapa geológico, que também vai apresentar uma escala considerada grande, porque o detalhamento é maior, está mais próximo da escala real, por isso o número é pequeno. Então, e também vai mostrar um conjunto de informações mais detalhadas do que, por exemplo, apenas um mapa mundi ou apenas um mapa nacional como o do Brasil, porque esse é um outro critério. As cartas também, segundo algumas fontes, costumam ser atribuídas a elementos multitemáticos, ou seja, um documento que apresente vários temas ao mesmo tempo. Então eu coloco informações de solo, de relevo, de geologia, etc, etc. Então são definições do que seriam mapas e cartas. Mas tanto mapas quanto cartas têm algumas informações que são importantes para a gente saber identificá-los. Tema, legenda, orientação, escala, projeção e fonte. Mas para mostrar para vocês alguns destes temas, eu vou aqui virar-me para este lado para mostrar a vocês esta informação. Até brilhou o negócio, nossa! Né? E para mostrar para vocês primeiro, né, de onde identificar esses mapas, como fazer para identificar bons mapas e cartas. Então, a primeira coisa, tem que ter esses critérios. Eu vou mostrar agora para vocês um exemplo de uma informação cartográfica que está para nós em negativo, porque realmente é negativo, não tem nenhuma informação relevante. Vocês estão vendo aí um monte de borrões, eles não estão fazendo muito sentido nesse momento. Nossa, mas agora eu praticamente vi uma mudança de cor, não é verdade? Porque aqui tem um monte de cor, mas coordenadas geográficas, mas um monte de coordenada porque não significa nada. Eu preciso de algumas informações para fazer esse mapa ter sentido. E aí vocês vão perceber que a gente vai começar a ver algumas informações. Então agora, um mapa de geologia e unidades de mapeamento de solos. Agora nós temos o quê? Nós temos um tema, um título. Depois apareceu do lado uma característica aí de um monte de informações. É uma legenda.
A legenda também é importante, eu preciso saber do que é que esse mapa está se tratando, né? Quais as informações que estão contidas em cada uma dessas cores. Depois a gente tem aqui também uma orientação, né? O norte. Depois nós temos também fonte, nós temos escala. Então tudo isso para nós é importante porque vai nos informar corretamente as informações cartográficas. E aí agora nós fazemos uma mudança para marcar para vocês de maneira mais clara cada um desses elementos. Então o primeiro deles aí é o tema. Então o tema aí, vocês estão vendo, mapa de geologia e unidades de mapeamento de solo. Então quando eu falo de tema, é um título do mapa, é o que o mapa significa, né? Sobre o que é esse mapa, sobre o que ele está falando. Então é o tema. Depois disso, vocês vão ver a orientação. Os mapas, por definição, eles têm uma orientação para o norte geográfico. Então vocês estão vendo aí esse tipo de orientação com um norte, com uma setinha. Existem vários outros tipos, alguns mapas usam apenas uma seta indicando norte, sem a letra N. Isso vai variar de documento cartográfico para documento cartográfico, de país para país. Mas é importante ter a orientação, você precisa saber onde é o norte, porque a partir daí você pode definir as outras direções do mapa. Então é uma referência. Depois uma outra referência que a gente vai ver é a legenda. A legenda vai me dizer o que cada um dos elementos que está nesse documento cartográfico quer dizer. Então lá, por exemplo, uma linha azulada vão ser rios. Você pode ter linhas espaçadas indicando curvas de nível, você pode ter manchas arroxeadas indicando cidades, linhas avermelhadas indicando estradas, etc, etc. Então você tem também uma outra informação a partir da legenda. A legenda é mais ou menos, ela quer te informar detalhadamente tudo o que está nesse documento cartográfico. E bons mapas têm boas legendas. Depois a gente tem aí a projeção, né? Em que tipo de projeção que o mapa foi confeccionado, né? Se foi uma projeção azimutal, se foi uma projeção, digamos, cilíndrica, né? Além de sistemas de orientação que também costumam aparecer junto com a projeção, sistemas de orientação, né? Para indicar justamente quais as informações de coordenadas X e coordenadas Y, ou de latitude e longitude, para também ajudar você a localizar qualquer ponto nesse mapa. E por último aí, nós temos a escala. Lembrando que bons mapas têm tanto a escala gráfica quanto a escala numérica. Às vezes, alguns mapas podem apresentar escalas numéricas apenas ou apenas escalas gráficas, mas o importante é que eles tenham escalas. E vocês vão perceber ali do lado esquerdo de vocês, do mapa, quer dizer, do lado esquerdo do mapa, que tem também um monte de letrinhas que indicam a fonte das informações, porque os mapas têm alguma fonte, né? Eles não são tirados apenas da cabeça, são frutos de pesquisa, de técnica, de conhecimento, então geralmente eles têm uma fonte. E estes são os principais elementos que nós podemos encontrar em mapas e cartas. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho mais sobre este assunto fascinante que é a cartografia e recomendo que vocês não se percam e sempre se orientem. Os mapas são os seus grandes amigos, sejam eles o GPS, o Google Maps ou qualquer outra coisa que você use, até a bússola, tá bom, gente? Forte abraço, bons estudos e estejam sempre orientados. Até mais. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam suave na nave, de boa na lagoa, tranquilos, porque agora nós vamos falar um pouco sobre sistemas de projeção cartográfica. Aliás, quando falamos de sistemas de projeção, nós estamos falando de maneiras, de formas de fazer com que uma região ou o próprio planeta Terra, que são formas tridimensionais muito maiores que nós mesmos ou que uma folha de papel, possam caber numa tela ou numa folha de papel. E para fazer isso, é claro, nós precisamos entender que nós estamos praticando neste momento da produção de mapas, produzindo distorções, porque nós não vamos conseguir representar o objeto real numa folha de papel, que é bidimensional, por exemplo, ou numa tela, e também, além destas distorções, transformá-los em algo que permita a nossa leitura. Então, por exemplo, ler uma região ou ler o planeta inteiro em um pequeno espaço. Então, temos que fazer isso para criar estas informações. Claro, sempre respeitando um conjunto de propriedades como a conformidade, a equidistância, a equivalência e também dependendo aí das superfícies, que vão também nos dar diferentes projeções, como azimutais ou planas, cônicas ou cilíndricas. Mas, para entender um pouco melhor tudo isso,
eu vou chamar um recurso mágico / tecnológico, Shazam! E aí vem a grande pergunta: para que servem essas projeções? Como são feitas? Então vamos entender primeiramente o seguinte, que muito além deste senhor Mercator engraçadinho que acha que a projeção só porque é famosa é a única, vamos ver que existem outras projeções também, então jogamos isso fora por enquanto. E entenderemos agora primeiramente que a Terra, ao contrário do que a gente pensa, ela não é perfeitamente esférica. Do espaço ela até parece, assim como outros planetas, como uma esfera perfeita. Mas o fato é o de que talvez ela se assemelhe a uma batata. Mas por que, professor, uma batata? Isso porque alguns cientistas, no ano de 2011, conseguiram capturar imagens do planeta Terra e chegaram à conclusão, a partir da análise dessas imagens, que a Terra teria mais ou menos esse formato, tão semelhante a uma batata. Isso porque, claro, eles tiraram imagens sem considerar os oceanos, sem considerar a atmosfera. Então aí você vê que a Terra tem um conjunto de formas, que são as formas de relevo. E aí nessa imagem também são detalhados aspectos da gravidade, que não é exatamente a mesma em todas as porções do planeta. Então chega-se mais ou menos a esta forma semelhante à de uma batata. Então a Terra não é perfeitamente esférica. Ela tem relevo, e esses relevos vão ajudar a gente a entender agora a forma que vocês estão vendo aí, que não é uma forma circular. Ela é levemente achatada em cima e embaixo. É uma forma chamada de elipsoide. A partir da forma de uma elipse, chegou a esse formato da elipsoide, que seria o formato aproximado do planeta. Mas como elipsoide é uma forma geométrica, digamos, mais aplicável à matemática, nós também precisamos considerar estas linhas aí verdes, que representam justamente as formas que a Terra teria, para chegar a uma forma mais condizente com a cartografia, que é esta forminha branca, que seria a forma do geóide. Portanto, poderíamos dizer que a Terra ela seria um geóide e não uma esfera, porque temos que considerar, por exemplo, as formas de relevo, as diferentes feições que a Terra possui. Então, para considerar isso, nós também poderemos agora entender que, para fazer este objeto tridimensional, que é a Terra, como é que ela vai caber, por exemplo, nesse planisfério? Como é que se faz? Então você precisa, muitas vezes aí, fazer estas distorções, estas transformações. Então, as transformações que a gente faz, na verdade, vão implicar em distorções. Então eu tenho que representar, por exemplo, a Terra numa folha de papel. Não dá para pegar uma folha de papel do tamanho da Terra e embrulhar, então a gente tem que fazer essas transformações e essas distorções. Virando a página, vocês vão ver aí, por exemplo, nas nossas imagens do Mr. Bean, que a partir de uma imagem real eu posso produzir distorções, posso produzir transformações de acordo com o meu objetivo. Nesse caso, o objetivo foi torná-lo ainda menos bonito, mas você pode, por exemplo, fazer distorções, ampliações e reduções que vão dar origem a mapas com essas diferentes projeções e até mesmo com desenhos. Então percebam que nessa imagem você vai ter aí diferentes tipos de projeção, né, que vão às vezes distorcer a imagem, deixá-la mais achatada de um lado, ou mais achatada de outro, ou mais alargada. É assim mais ou menos que funcionam os sistemas de projeção quando fazemos mapas. E aí nós temos um conjunto de propriedades ligadas às distorções e projeções, como por exemplo a conformidade, também a equidistância e a equivalência. E a gente vai entender um pouquinho isso agora, porque estas projeções, elas são na verdade a partir de propriedades e de superfícies. Então, entendendo aí as propriedades, nós temos as chamadas projeções do tipo conformes, que na verdade tem a ver com projeções que vão conseguir fazer com que você mantenha uma fidelidade maior às áreas, às formas das áreas, ainda que eu possa distorcer o tamanho das coisas. Então, como exemplo, eu trago esta imagem do planeta Terra, um planisfério terrestre, na projeção aí, que seria semelhante à projeção de Mercator. Então vocês percebam que as bolinhas, elas vão mudando de tamanho conforme eu me afasto do Equador. Isso é para representar o seguinte, que o tamanho das coisas é mais real nas áreas próximas ao Equador
E conforme eu me afasto para o Polo Norte ou para o Polo Sul, o tamanho vai aumentando, né? A distorção é maior. Então, mesmo que eu consiga manter uma maior fidelidade entre as áreas, entre os ângulos, ainda assim eu vou ter uma distorção das áreas, fazendo, por exemplo, com que a Groenlândia ou a Antártica sejam muito maiores do que o que elas realmente são. Então, e também a América do Sul e a África fiquem menores. Então, por conta dessas distorções que acontecem, por exemplo, nessas propriedades de conformidade. Depois eu tenho uma outra propriedade, que é a equidistância, né, que vai manter as mesmas distâncias, independente aí da minha região. Então, eu vou mostrar para vocês aí um exemplo. Nesse exemplo, vocês percebam que conforme eu vou me afastando do centro do mapa, as distorções das bolinhas vão aumentando, elas vão ficando mais achatadas, mas ainda assim eu consigo manter uma relação de equidistância, né? Uma relação aí que vai permitir com que, a partir de um ponto central, as distâncias vão ser as mesmas, né, na maior parte dos pontos aí do mapa. Aí é claro que é um mapa muito utilizado aí para recursos ligados, por exemplo, à aviação, à cartografia de precisão, etc. Então a equidistância ela tem mais a ver com isso, né, com a manutenção aí das mesmas distâncias. E depois a gente tem uma outra propriedade, que é a equivalência, que vai tentar manter a mesma área. E para isso eu vou mostrar uma imagem de exemplo. Então aí percebam que você vê que a América do Sul e o continente africano, por exemplo, são muito maiores do que naquele primeiro mapa. Assim, e aí vocês vão ver também que a Europa já não é tão grande, a Groenlândia também, muito menor, porque vai se tentar manter a mesma área, né? Uma fidelidade às áreas, ainda que eu distorça as formas, né? Você precisa aí fazer distorções nas formas para manter as mesmas áreas. Vocês vão perceber que os bonequinhos, os emojis, os smileys, eles ficam mais distorcidos, né? Aí no meio, na região do Equador, ficam aí mais, digamos, redondinhos, e quando você se afasta, ficam aí com uma distorção maior. Então, depois de mostrar essas propriedades, a gente também tem que entender todas essas questões a partir das superfícies. Então a gente tem superfícies que são azimutais ou planas, superfícies que vão produzir projeções cilíndricas e também cônicas. Então, começando pelas azimutais ou planas, vou mostrar esta imagem de exemplo. Então a gente vê aí um planeta Terra a partir dessa projeção. Então, eu tenho um centro, a partir desse centro, a precisão é muito maior no entorno desse centro, mas conforme eu me afasto desse centro, as distorções vão sendo maiores. Vocês vão perceber que as bordas desse mapa vão ficando mais distorcidas, ainda que eu tenha uma precisão muito grande no centro. Lembrando que nesse tipo de projeção, posso adotar qualquer ponto do planeta como o meu centro de projeção. Depois eu tenho uma outra projeção que é a cilíndrica, de acordo com a superfície. Nessa superfície cilíndrica, eu vou, digamos, fazer com que a Terra, que seja um objeto semelhante a uma esfera, caber numa folha de papel enrolada. E é claro que, a partir disso, a precisão vai ser maior nas áreas que tocam, entre aspas, essa folha de papel. Então, como vocês vão ver aí no desenho, né, o que está próximo à folha de papel, o que toca a folha de papel, vai ter uma precisão maior. E quando eu me afasto dessa área que toca a folha de papel, a distorção vai sendo cada vez maior. Por isso que na região do Equador a precisão é maior e quando eu me afasto para os polos a precisão é menor. E depois, por último, nós temos as superfícies de tipo cônica, como essa que vocês estão vendo, né? Como se eu enrolasse um cone e nesse cone eu tentasse desenhar o planeta Terra, né? As áreas que tocam o cone vão ter uma alta precisão e as áreas que não tocam o cone terão uma precisão menor, terão maior distorção, como a gente está vendo na imagem. Para isso, agora, entender tudo isso, eu vou mostrar alguns exemplos, né? Mesmo que o senhor Mercator fique chateado. Então, eu vou mostrar aí, primeiramente, um exemplo de projeção, que é a projeção de Mercator, a mais conhecida. É uma projeção que é cilíndrica e é conforme, é uma projeção que consegue manter uma fidelidade maior ao formato das áreas, ainda que eu distorça o tamanho das coisas, como vocês estão vendo aí no caso da Groenlândia, no caso da Europa, que é muito maior do que o que ela seria. Então, é um tipo de projeção aí bastante utilizada na maioria dos mapas.
Depois a gente tem a segunda projeção, a projeção cilíndrica de Lambert. Também é uma projeção cilíndrica, mas ela é equivalente. Tenta manter uma equivalência entre as áreas. E aí vocês já percebem que a América do Sul e a África ficam bem maiores do que no primeiro mapa. Depois eu tenho uma terceira projeção, que é a projeção de Peters, muito usada também em muitas questões de vestibular. É uma projeção cilíndrica e equivalente. Ela apesar de ser cilíndrica, ela vai tentar manter uma equivalência entre as áreas, ainda que ela distorça as formas. Então, a América do Sul e a África, por exemplo, ficam um pouco mais distorcidas em relação àquela projeção de Mercator, mas ficam maiores, ficam bem maiores, diga-se de passagem, a Groenlândia fica pequenininha, então também é uma projeção muito usada. E essa é a diferença entre as projeções de Mercator e de Peters, né? Num caso da de Mercator, ela vai manter a fidelidade das áreas, ainda que distorça o tamanho das coisas, e nesse caso aqui da projeção de Peters, ela vai manter uma fidelidade em relação ao tamanho das coisas, ainda que ela distorça as áreas. Depois, outras projeções, como a projeção de Mollweide, aí, que é uma projeção pseudocilíndrica, porque os meridianos vão formar coisas semelhantes a elipses. Vocês estão vendo as linhas dos meridianos aí mais curvadinhas. Depois, a projeção cônica de Lambert, que é um tipo de projeção cônica, uma projeção chamada de conforme. E por último, aí uma outra projeção cônica, que é a de Albers. Só que aí, no caso, ela é equivalente, tentando também aí manter aí uma fidelidade maior ao tamanho das áreas. E aí faltou falar da projeção azimutal equidistante, que é o que eu tinha comentado antes. Eu posso adotar um centro de projeção como o Polo Norte, que aliás é o que o mapa da ONU faz, aquele símbolo da ONU, e a partir daí a precisão é grande no centro, né, do tamanho das áreas, mas você vai vendo que as formas vão ficando mais distorcidas em relação às bordas, ainda que você consiga manter uma precisão em relação às distâncias, né, há uma relação de equidistância. E você pode também adotar qualquer ponto do planeta como referência, não só esta referência que é o Polo Norte que está aí na imagem, tá bom? Com isso nós terminamos a nossa breve explanação sobre sistemas de projeção. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês em mais esta jornada e, claro, espero que vocês continuem nos apreciando e nos acompanhando. Abraços cartográficos a todos e até mais. Bye boys, bye girls, baianos. Fala galera, beleza? E aí, estão gostando do conteúdo? Estão aproveitando? Né? Qualquer dúvida, vocês já sabem, consultem o material, falem com a gente, né? A gente está sempre aí pronto para ajudar vocês, né? E nessa trajetória, eu acho que é importante a gente começar a falar agora de sistemas de projeção, né? Já que o papo aqui é cartografia, então é legal a gente começar a entender alguns elementos aí que estão dentro do mapa, por exemplo, os sistemas de projeção de coordenadas, né? Então essas coordenadas geográficas, vocês vão perceber que ela é importantíssima para você conseguir se localizar, para identificar certas feições de um relevo, certas feições territoriais de um mapa, né? Então é um elemento importantíssimo. E aí, a gente precisa falar um pouquinho do seguinte: quando a gente está falando de coordenadas, né, a gente está querendo se orientar, se localizar em algum lugar. Então, para isso, a gente tem que ter, obviamente, algum sistema de referência. Então, por exemplo, na primeira aula de cartografia, que é uma parte mais histórica, a gente falou que o ser humano sempre utilizou as estrelas, o sol, formas de relevo, né? Enfim, elementos naturais para conseguir se localizar, para conseguir se orientar. E aqui eu vou apresentar para vocês uma das coisas mais importantes, né, que tem sido usadas para a localização, que é justamente a rosa dos ventos, né? Rosa dos ventos vocês já devem estar cansados de ver, né? Desde lá do primeiro ano do ensino fundamental, né? Sempre são mostradas imagens com a rosa dos ventos. Por quê? Porque ela é um mecanismo de orientação, né? Ela vai te mostrar uma direção e um sentido para o qual você queira, de repente, se localizar ou encontrar algo. Então, vocês devem ter percebido que essa roda dos ventos é um pouquinho mais complexa do que aquela que vocês costumam ver, né? A gente conhece os pontos chamados de cardeais. Então, norte, sul, leste, oeste. Então, aqui, ó, norte, sul, leste e oeste. Aqui, gente, a letra E vem do east, né, que é em inglês. E é um padrão internacional. Então, não estranhem se vocês encontrarem ao invés do leste, do L, a letra E. A maioria das bússolas, inclusive, vem assim, né?
Aliás, as bússolas apontam sempre para o norte magnético, então isso ajuda também a orientação espacial, tá? Então, além dos pontos cardeais que a gente conhece, norte, sul, leste, oeste, existem os pontos colaterais, que são os pontos que estão entre o sul, o norte, o leste e o oeste. Então, aqui no caso, pontos colaterais são o nordeste, o sudeste, o sudoeste, o noroeste. Tá? E o nordeste, eu já falei. Então, são esses pontos colaterais. Então, é uma subdivisão. Além dela, existem os pontos subcolaterais. Então, entre o nordeste aqui e o norte, por exemplo, a gente tem o norte-nordeste. A gente tem depois aqui, por exemplo, entre o leste e o nordeste, o leste-nordeste. Tá? Leste-sudeste, sul-sudoeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, oeste-sudoeste e oeste-noroeste. Gente, não se preocupem em decorar estas informações. Até porque em questões de vestibular ou na própria escola, o professor costuma mostrar para vocês a imagem e dar uma legenda. Então, aqui é só para apresentar para vocês como a roda dos ventos ela pode se tornar complexa. Mas o que vocês têm que saber basicamente é que existem pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e pontos colaterais, né? Nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, né? Mas não se preocupem em decorar isso aqui, tá? Não se pede mais isso, né? Até para isso tem bússola, para isso tem imagem. Então, dito isso, dessa roda dos ventos, é importante a gente entender o seguinte: como a roda dos ventos serve para orientação, né? Você sabe onde é o norte, por exemplo, e a partir daí todos os outros pontos, a gente também tem outro elemento que vem aí da matemática, de uma contribuição matemática, né, principalmente de um cara chamado Descartes, que é o chamado plano cartesiano. Vocês devem lembrar em matemática que num plano cartesiano você cria um sistema de coordenadas, você cria um sistema de referências partindo de dois eixos, x e y. Já que a gente está lidando com uma superfície plana que não é tridimensional, né? Nesse caso, nós estamos falando de mapas planos. Então você vai ter apenas dois eixos, duas dimensões do espaço, x e y. E a partir do encontro de dois eixos, um eixo x e um eixo y, eu tenho um ponto qualquer do espaço. Então isso é importantíssimo, porque da mesma forma que eu posso, por exemplo, desenhar um gráfico e localizar um ponto no meu gráfico, eu posso usar os mesmos princípios para construir um mapa e fazer a localização em qualquer ponto do espaço. Então é importantíssimo a existência de um plano cartesiano. E foi a partir dessa ideia de plano cartesiano que se começa a construir sistemas de referência baseado em linhas horizontais e linhas verticais. Por exemplo, meridianos e paralelos. Eu até fiz dois desenhos aqui. Para você entender o seguinte: os meridianos sempre partem de Greenwich. Greenwich é um observatório próximo de Londres, né, que serviu de referência para essas linhas. Então, a partir de Greenwich, você vai ter várias linhas aqui para o oeste e outras tantas linhas para o leste. Eu já vou falar delas. Então, aqui é uma referência vertical. E a gente tem os paralelos, a partir da linha do Equador. Aliás, um detalhe interessante, né? No norte do Brasil, na cidade de Boa Vista, em Roraima, você tem algumas referências que marcam o limite entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Tem um estádio na região norte, também um estádio chamado de Zerão pela população, que divide os dois lados do campo entre hemisfério norte e hemisfério sul, porque a linha do Equador, claro, uma linha hipotética, ela passa pelo centro do gramado, ou seja, né, o seu time pode jogar no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Né? Por quê? É um sistema de linhas horizontais. Então, aqui a gente tem a divisão entre hemisfério norte e sul e aqui entre leste e oeste. Já vou falar disso aqui daqui a pouco, vou só apagar para vocês entenderem como é que isso aqui funciona na prática. Então, a gente viu um pouquinho aí sobre as coordenadas geográficas, todo esse esquema que se faz, né, para você conseguir elaborar um mapa baseado em um sistema que é cartesiano, e a gente vai detalhar um pouquinho mais. Se você tem as referências lá, que é o tal do X e o tal do Y, né, uma referência vertical e uma horizontal, você já consegue encontrar qualquer ponto, e nesse sistema de gradeamento, né, como se fossem várias grades, você consegue elaborar um mapa aí de qualquer ponto da superfície da Terra, né, tendo esse sistema de referência. E aí a gente vai entrar com duas palavrinhas que vocês também vão ver bastante no mapa. Essas duas aqui.
latitude e longitude. Né? E vocês vão perceber que ela usa conceitos de geometria bastante elementares, bastante simples, para conseguir fazer esses mapas, né? Qualquer outro tipo de mapa. Então, primeira coisa, latitude. Latitude sempre vai utilizar também um sistema geométrico de gradação de 0 até 90 graus, sempre pensando na linha do Equador. Então, do Equador para o Polo Sul e do Equador para o Polo Norte. 0 grau, sempre na linha do Equador, e 90 graus norte no Círculo Polar Ártico e 90 graus sul no Círculo Polar Antártico. Tá? Então, sempre partindo do zero, que é o Equador, ou para o sul ou para o norte, sempre 90 graus. Né? A gente vai até dar uns exemplos já já. E longitude, de 0 a 180 graus, sempre partindo do meridiano de Greenwich. É um observatório próximo de Londres, né, na região de Londres, que serve como referência. Isso tem um pouco a ver com o fato de que, durante o desenvolvimento da cartografia, lá no século XIX, a Inglaterra era a grande potência mundial. Então, ela meio que centralizou para ela a referência, né? Referência de mundo, né? Londres, lógico, né? No mundo dominado pela Inglaterra, Londres era a principal referência. Então, tem um pouco a ver com isso. Então, percebam aqui que eu falei, na verdade, de duas referências, né? Poderia fazer uma barra aqui para falar da latitude, uma linha horizontal, e aqui da longitude, uma linha vertical. Exemplos. Duas formas do globo terrestre. Então, se eu pegar aqui a linha da latitude, esta linha horizontal, ó, 0 grau aqui na linha do Equador. Conforme eu vou me direcionando ou para o Polo Sul ou para o Polo Norte, vocês vão perceber que esta gradação vai aumentando, né? Esse ângulo vai aumentando, né? Aqui para 45 graus nas latitudes médias, até 90 graus nas altas latitudes, né? No extremo sul do planeta, no Círculo Polar Antártico, ou então em direção ao hemisfério norte, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, né? Certas regiões do Brasil, como o sudeste aqui brasileiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, estão aí entre 23 e 27 graus de latitude, né? Então, é uma referência. Então, percebam aqui que ela vai acabar, no final das contas, formando quase que uma imagem, né? Com um ângulo de 90 graus. Desculpa, aqui, 90 graus. Tá? Então, mais ou menos para pensar dessa forma. Em relação à longitude, a mesma coisa. Partindo do meridiano de Greenwich, você vai se direcionar cada vez mais, aqui no caso, para o oeste ou para o leste. Né? E essa angulação, esse ângulo vai aumentando até chegar a 180 graus. Então, por exemplo, saindo aqui do meridiano de Greenwich e se direcionando para o extremo da Ásia, né, para o Pacífico, você vai perceber que ele vai chegar a tal ponto que vai formar um ângulo de 180 graus. Praticamente é um semicírculo, né? Então, 180 graus. A mesma coisa se a gente pensar aqui para o oeste, tá? Então, basicamente é essa a diferença de latitude e longitude. E aí você pode ter, a partir desse cruzamento de linhas, você pode definir a localização de qualquer ponto do planeta. Então, por exemplo, São Paulo está a 23 graus de latitude sul, né? E de latitude oeste aí agora mais ou menos 40 graus, 45. Então, é um exemplo aí para vocês, tá? Então, a partir daí você tem as referências. Então, latitude e longitude, tá? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham aproveitado e aproveitem para dar uma olhada no nosso material, analisar um pouquinho esses exemplos que estão bem mais detalhadinhos, tá bom? E qualquer dúvida, falem com a gente, tá bom? Até a próxima aula!